Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Nem acredito, hoje terça-feira é véspera de jogo do Botafogo, é isso mesmo. O Glorioso ainda pratica um esporte chamado futebol e o Campeonato Brasileiro ainda existe. Muito tempo se passou, mas amanhã o Fogão entra em campo. Jogo dificílimo contra o Goiás, fora de casa, às 21h30. Sobre a partida, eu já venho falando aqui no canal e volto a falar num outro conteúdo. Entretanto, neste vídeo, quero comentar sobre a entrevista concedida pelo técnico Luiz Castro ao jornal Record, lá de Portugal. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar em breve dos 40 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Pois é, galera, o técnico Luiz Castro deu uma entrevista ao jornal Record, lá de Portugal, e teve falas impactantes. A maior parte é conhecida pela torcida, mas eu entendo que na cabeça de um torcedor ou outro seja criada uma polêmica por conta do que falou Luiz Castro. O Botafogo está num momento de reconstrução, é uma transição muito delicada, como sempre falo, um momento sensível, um momento não de reestruturação, mas de estruturação, porque o Botafogo não era estruturado para se reestruturar. Então o Botafogo está se estruturando agora em vários níveis. E o técnico Luiz Castro falou sobre isso para o jornal Record. Mas ele falou coisas importantes que são delicadas e não tão boas assim, e falou coisas boas também com esperança. Luiz Castro disse que em 6 meses poucas coisas evoluíram no sentido estrutural, que há um problema na organização ainda. Então aquela pergunta que vocês me fazem, como está o CT do Glorioso, como está o Espaço Lonier, eu sempre respondo, discordo da fala lá de trás do técnico Luiz Castro com relação aos gramados. Para mim, os gramados do Lonier são bons, talvez não sejam excelentes se comparados aos níveis europeus, mas os gramados do Espaço Lonier são bons, tem como jogadores treinarem com qualidade. Pois bem, os gramados, ok, só que o clube precisa de uma estrutura no entorno, precisa de uma estrutura física. E isso está sendo conversado entre John Textor, irmãos Moreira Salles. Tem que entender como vai ficar a questão do Nilton Santos e também a doação do terreno por parte da prefeitura para que haja uma nova construção, para que o Botafogo consiga então colocar a categoria de base, o profissional, o feminino, ou com 2 CTs bem perto, ou então com um local só, mas isso está sendo definido. O Botafogo estava muito atrasado e não tem como tirar em poucos meses essa diferença. Então, eu entendo que seja um processo gradativo e espero que o John Textor, nos bastidores, esteja avançando muito com relação à estruturação do Botafogo. O técnico Luiz Castro deixou claro que não está satisfeito. Ele disse até que não sabia que não encontraria, por exemplo, campo para treinar. Agora ele tem até os campos, precisa dessa estrutura física no entorno. Falou sobre o Campeonato Brasileiro e o nível de dificuldade, e aqui eu entendo que o treinador pode ter até subestimado a competição e o nosso futebol, porque com mais qualidade ou menos qualidade, uma coisa é certa, o Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado e difícil. Tem peculiaridades importantes. O Brasil é um país continental. As viagens são longas, são duras. O Botafogo agora, em 2022, tem voo fretado por conta dos recursos financeiros. Entretanto, o Botafogo ainda passa pelas dificuldades que todos os clubes passam nessas
longas viagens. Claro que agora com mais conforto que a maioria, com uma recuperação até melhor, mas para o Luiz Castro, isso não é tão comum assim. Ele que vem de outro lugar, ele que é de Portugal, Portugal é um país bem menor, uma população bem menor, e ele trabalhou também em outros países bem menores, com populações menores que o Brasil. E aqui a cobrança é muito grande e ele está num gigante mundial, que é o Botafogo. E ele diz que no Campeonato Brasileiro, pelo menos 8 equipes brigam pelo título. E o Botafogo, um gigante, ainda não briga. Mas na cabeça da torcida, os gigantes têm que brigar pelo título em qualquer circunstância. Ele não está preparado para essa pressão. Ainda mais entendendo os processos que devem acontecer gradativamente também. Eu consigo compreender o que pensa o Luiz Castro e, como torcedor do Botafogo, eu consigo, obviamente, entender a maior parte da torcida. Porque a nossa cobrança é lá em cima, nosso clube é de fato muito grande. Só que as coisas vão acontecer. Em breve a gente espera. O Luiz Castro falou sobre isso. O Botafogo, fazendo a coisa certa, tem muita condição, e ele falou com tranquilidade, de voar mais, de brigar por títulos, de brigar por protagonismo novamente no futebol brasileiro. É claro que eu não estou falando exatamente com as palavras dele, mas se você quiser ler, a entrevista foi reproduzida lá no Fogão Net. Está bem interessante. E o Luiz Castro acredita nisso, assim como acredita no John Textor. Lembram da palavra inicial sobre estrutura? Pois bem, mesmo com tudo isso, ele disse que o John Textor tem sido muito importante e ele fica satisfeito com o fato do acionista majoritário do Botafogo acreditar nele, no trabalho dele. E ele também disse que acredita no John Textor. E disse mais, que o time do Botafogo vem se doando bastante, que fisicamente o time entrega muito nas partidas e que pensa, assim, em evolução. E o Luiz Castro falou do tamanho do Botafogo, em outras palavras, e que não tem como mensurar o fato de trabalhar num clube que é de Garrincha, Didi, Zagallo. E eu vou parar aqui nos nomes que ele citou, porque senão eu fico até amanhã falando nomes de ídolos do Botafogo, ícones do futebol mundial, referências do futebol brasileiro. Pessoas que fizeram do Botafogo um gigante. O Botafogo é gigante. Então, eu entendo que o Luiz Castro tem a razão em provavelmente tudo que falou. Entretanto, talvez na véspera do jogo não fosse o ideal para falar. Agora, o jornal fez as perguntas, ele respondeu, falou, está falado. Que ele entenda que uma pressão é gerada por conta das palavras dele para cima dele mesmo, com todo respeito, mas é real aqui no futebol brasileiro, e que ele continue trabalhando muito, o time também, que o Botafogo responda em campo. Não só amanhã contra o Goiás, mas durante o Campeonato Brasileiro e na sequência em 2023, 2024, para que sejamos felizes torcendo para o nosso glorioso. É o que eu falei ontem na live. A gente prepara, fala sobre o jogo durante a semana. Se o Botafogo for muito mal amanhã em perder, espero que isso não aconteça, o projeto segue. Se o Botafogo for muito bem, golear, o projeto segue. O projeto do Botafogo não depende de um Goiás e Botafogo na Serrinha. Isso é uma pequena parte, um pequeno recorte dentro de algo muito grande. Mas, obviamente, com aquela mentalidade vencedora, a gente espera que o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas vença o Goiás, venha com tranquilidade para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira da semana que vem, às 20 horas no estádio Newton Santos, e que também vença o Palmeiras. Até porque o Palmeiras briga pelo título, isso pode dar um gás muito importante para o Botafogo na sequência do Campeonato Brasileiro. Mas vamos por partes. Ainda volto a falar do jogo contra o Goiás aqui no canal Fabiano Bandeira. Aí amanhã tem live pré-jogo, tem a partida, depois na quinta-feira tem o pós-jogo, sexta-feira, e no fim de semana a gente começa a trabalhar o rival da próxima segunda-feira. Galera, hoje tem Domanda Podcast às 18 horas
no canal do Manda Podcast, o meu podcast com meu amigo Thiago Graxê. O nosso convidado é o Vaguinho, fera braba, ex-rock bola, ele que está no Cafezinho com o Escobar, atualmente no Globo Esporte, na Vasco TV, redator também do Zorra, Escolinha do Professor Raimundo, tá no ar, uma fera realmente, vai ser muito bacana ter vocês lá. Estamos juntos, saudações alvinegras, valeu, fui!